Um ônibus no ponto. Quanto tempo? 5 minutos? 10? 15 é tolerável, né? Agora a partir de 20, 25, 30 minutos aí é sacanagem. Os moradores de Campo Largo reclamam que os horários de ônibus não atendem a população. Numa linha, o tempo de espera chega a meia hora. Só que essa linha atende pelo menos 4 bairros da cidade. E as pessoas têm horário para chegar no trabalho, claro, para entrar na aula. E aí como é que fica? E chegar mais cedo no ponto nem sempre é garantia de que vai conseguir o busão. Para voltar para casa, a população enfrenta mais um sufoco. Veja na reportagem. Só tem promessa. Quando chove aqui é um desastre. Isso aqui é DG na comunidade. São 4 bairros impactados com a frota e horários reduzidos da linha Campo do Meio, que sai do terminal e passa pelo Bom Jesus, Jardim Itaqui, Cristo Rei e Campo do Meio. Está sendo bem afetado na questão de horários, até para os trabalhadores e para os jovens que estudam, né? Inclusive foi retirado o horário de ônibus escolar, então nesse horário não tem ônibus para as crianças, para os adolescentes ir para a escola. E nem adianta sair de casa mais cedo, chegar no ponto de ônibus com antecedência, que não é garantia de pegar o busão no horário, viu? Se você perder um, você tem que esperar de 30 a 45 minutos para pegar o próximo. Isso você chegar no horário. Isso, se chegar no horário. Daí você já chega atrasado no seu trabalho. Para ir é isso. E para voltar ainda é pior ainda. A rotina é quase sempre assim. Olha para um lado, olha para o outro. Dá uma conferida no celular para passar o tempo e muita paciência. E às vezes os ônibus passam lotado, né? Tá super lotado. E a gente tem que entrar e se empurrar e entrar dentro do ônibus, entendeu? Ou seja, é o único que tem? É o único que tem, não tem outra linha. Ou você pega aquele ou você fica lá esperando o próximo que vai vir daqui 40 minutos. Tem bastante gente que mora em Campo Largo, mas trabalha em Curitiba. E aí precisa se virar para voltar para casa, já que o último ônibus da linha Campo do Meio deixa o terminal 10h30 da noite. Depois disso, já era. O senhor está olhando o horário do busão aí? Pois é, rapaz. Falta muito? Ainda falta um pouco, hein? É complicado o horário de ônibus aqui, viu? Vai demorar? Um pouquinho. Geralmente a espera chega a quanto tempo? Já aconteceu aqui de chegar a 30 minutos. Todo dia? Aconteceu. Sim. Bom, agora é o seguinte. O problema, além dos poucos horários, né? Isso. É também o fim da linha. Pois é. Nós estamos fazendo falta de linha de ônibus aqui, porque quando chega aqui, para voltar para casa é complicado, principalmente à noite, não tem. Quando chega aqui no terminal, ele tem que pegar Uber ou vir de bicicleta ou a pé. Ou seja, quando chega de Curitiba em Campo Largo, não tem mais busão para vir para casa. Não tem. Porque a gente paga estacionamento, R$30 para deixar a bicicleta ainda. Um abaixo-assinado já foi elaborado pelos usuários pedindo melhorias no transporte público do bairro. Entre as demandas estão o aumento de veículos e mais horários que atendam a população. Miralda acabou de chegar aqui trazendo um documento. O que é isso aqui, Miralda? É uma folha de um abaixo-assinado que nós estamos fazendo, pedindo mais ônibus, porque a nossa situação é bem precária, porque assim, a gente fica dependendo do ônibus. Se o ônibus vem, a gente consegue sair de casa, se não, a gente fica preso, porque no domingo, de 2 em 2 horas um ônibus. Se você tem um compromisso às 10 da manhã, você não consegue chegar, porque o ônibus só vem meio-dia. Entendi. Então a gente está precisando muito que essa situação mude. E aí os moradores estão se unindo, fazendo aqui um abaixo-assinado. Fazendo um abaixo-assinado para que a gente consiga mais linhas, mais horários e ônibus de mais qualidade. Se falta um motorista, a gente fica sem a linha também, porque não tem um substituto. Entendi. Aconteceu várias vezes, a gente está no terminal, um ônibus quebrar, não tem outro para substituir e a gente fica ali preso. É um transtorno total para a gente, porque a gente precisa muito dessa linha. E para o prefeito, para os governantes, não faz diferença. Não é, eles têm os carros deles, eles andam no carro deles, não tem problema nenhum. Depois de muito tempo e desistiu de esperar o ônibus, quando já estávamos indo embora, o busão, enfim, chegou. De acordo com o cronograma, esse ônibus ele deveria estar passando sentido terminal nesse momento. Ele já está atrasado 12 minutos, só que ainda está indo no sentido oposto, sentido bairro. Ou seja, ele ainda vai fazer o ponto final e depois retornar. Já está atrasado 12 minutos. Pelas nossas contas aqui, Carlos,
Quanto tempo ele voltar? Mais uns 15 minutos. Ou seja, então ele vai atrasar nada 30 minutinhos. Então assim, ele está indo ainda e depois vai voltar. Depois vai voltar. A gente já estava finalizando a reportagem, já estava guardando equipamento e só agora ele passou. Só agora. Tá tão ofegante porque eu estava ajudando aqui. Então é o seguinte, 12 minutos atrasados, ele vai ter que ir lá e voltar mais 15 minutos, pelo menos 27 minutos de atraso. 27 minutos, 30 minutos. Isso se não tiver nenhuma intercorrência no caminho. Com certeza. Essa é a situação dos moradores aqui. Só tem promessa, sabe? Quando chove aqui é um desastre. Isso aqui é DG na comunidade. Quem vive esse drama aí todo dia é o Alex, que mandou mensagem aqui pra gente. Alex, sou morador de Campo Largo, pego o ônibus bem no local da reportagem. Pela manhã, por volta das 6h30 da manhã, além da demora dos ônibus, eles chegam superlotados. O motorista muitas vezes abre a porta de trás para não deixar os passageiros, né? Mas acaba sendo injusto com quem pagou passagem, pois as pessoas que entram pela porta de trás, claro, não vão pagar pela passagem. Relato de quem pega ônibus todo dia, vive esta realidade, este drama que o Rudinei Vieira conheceu de perto. Rude, e o que é que disse a Prefeitura de Campo Largo? Ô Luciano, olha, a gente está aqui no ponto de ônibus, a galera que costuma diariamente usar o transporte público se juntou aqui à nossa reportagem. Nós estamos exatamente no ponto da Avenida dos Expedicionários, próximo aqui a uma espécie de garagem, enfim, da usina da Prefeitura de Campo Largo, onde nós gravamos essa reportagem. Inclusive, a gente estava falando do impacto que isso traz na vida das pessoas. Por exemplo, a Bruna é professora. Que horas você sai de casa todo dia, Bruna? 6 horas. O ônibus chega no horário? Não, ele tem que passar às 6h15, ele passa às 6h25, por aí. Você consegue chegar no horário no trabalho? Não, chego atrasada todo dia. Todo dia? Todo dia. Tá aí, ó. Todo dia. Ainda bem que você tem uma chefe lá, um chefe compreensivo, né? Tranquila, porque senão, ó... Só que a Bruna não é a única, né? Junto com a gente aqui também, ó, tá o Jefferson Freitas, que inclusive trabalha em Curitiba, então, ou seja, a pernada é um pouco maior. É maior, mais grande, né? E pra ir pro trabalho? É complicado, né? Todo dia meio atrasado, daí se não perde um aqui, atrasa um pouco, já perde o outro lá, a baldeação, né? Aí complica, né? Conforme, junto com o Jefferson, a Bruna, tem também aqui os outros moradores, o Rildo, tem o Paulo Araújo, o Edenilson. Essas pessoas, Luciana, pegam o ônibus todo dia, precisam ir para o trabalho, precisam voltar. Inclusive tem mais uma moradora chegando aqui para esperar o ônibus. Não tem jeito, todo dia essa novela para tentar pegar o busão, chegar no horário. Bom, nós entramos em contato, fizemos o nosso papel, entramos em contato com a Prefeitura de Campo Largo, que respondeu à nossa equipe de jornalismo por meio de uma nota. E a Prefeitura começa essa nota falando o seguinte, tá? Que diz que entra em contato com a empresa para tentar aí, aumentar o número de ônibus, o horário, só que é o seguinte, tem um ponto que eu quero aproveitar aqui, ó, a presença dos síndicos, porque bem perto daqui tem dois grandes condomínios, um com 1.100 e outro com 1.200 unidades. São mais de 2.200 unidades, 2.200 apartamentos, ou seja, famílias que moram aqui que precisam. A Prefeitura disse o seguinte em relação a esses condomínios, que esclarece que os problemas do transporte público enfrentados justamente nessa região onde nós estamos aqui, acontecem devido à construção inadequada desses condomínios, cuja responsável pelo empreendimento, ou seja, a empresa que construiu, conseguiu o alvará de construção por meio de uma decisão judicial. Por isso, então, convoquei aqui os síndicos para dizer, até para dar essa resposta em relação a essa autorização e essa alegação da Prefeitura, que diz que essa autorização foi conseguida por meio de uma ação judicial e o condomínio foi construído. Então, Rodi, eles têm a ciência que os condomínios existem, certo? Uhum. Tanto é que eles têm essa ciência que a decisão foi dada, seja por meio judicial ou por meios, né, enfim. E outro detalhe que eu queria deixar bem claro é que o IPTU chega para eles pagarem. Uhum. Então, como que a Prefeitura não desconhece ou algo parecido? Então, ou seja, o IPTU está sendo pago em dia? O IPTU chega, a conta chega para os condôminos, os moradores pagar. Então, quer dizer, como é que a Prefeitura não tem essa ciência, não conhece os condomínios, ou seja por meio judicial ou não? Então é meio estranha essa conversa, né?
Bom, a prefeitura ainda disse, viu, Luciano, aqui, ó, que expediu inúmeros ofícios à empresa de transporte público solicitando retorno, porque durante a pandemia o número de ônibus e horários foi reduzido e isso não foi retomado. Diz ainda que produziu um relatório detalhado com todas as demandas e dificuldades enfrentadas pela população. E, aliás, muito bem, obrigado, diretor. Vale lembrar, né, que a pandemia relativamente já acabou, já tem um tempo. Então, esses horários e a vida já voltou ao normal e esses horários também deveriam ter voltado ao normal. E a prefeitura disse que está entrando em contato com a empresa que administra, que faz o transporte público, para serem retomados esses horários e esses ônibus que as pessoas estão precisando. A nota ainda termina dizendo o seguinte, que a prefeitura abriu licitação para a concessão do transporte coletivo, que o processo ocorrerá somente em 2024. Essa licitação possibilitará, então, a prefeitura assumir o controle direto do sistema de bilhetagem e gerenciamento das frotas, permitindo maior flexibilidade para atender às demandas específicas da população. Essa é a nota emitida pela prefeitura. Eu não sei, né? Eu estou todo dia nas ruas, viu, Luciano? Ouvindo as pessoas. Eu não sei se isso convenceu efetivamente aqui os moradores. O que você achou, Bruna? Eu acho que eles pensam que a gente está morto. A gente morreu do Covid, está todo mundo morto, que não precisa pegar transporte público, né? É isso que eles pensam, então eu acho que está errado demais. Tá aí, Luciano. Eu sempre digo, a população sempre precisa ser ouvida e aqui a gente está para isso, né? Para fazer que eles ouçam e sejam ouvidos. Muito obrigado, Rudinei Vieira, pelas suas informações. Está aí, Márcia Marcondes. E a resposta da prefeitura? Resposta da prefeitura colou ou não colou para você, Márcia? Qual dos dois momentos? O momento que ela está surpresa que tem dois condomínios lá? Não, se ela recebeu, se houve uma ordem judicial, ela está ciente disso, bem ciente, concordando ou não, ordem judicial você pode até contestá-la, mas enquanto ela está perene, ela tem que ser obedecida. Então, é fato que ela sabe que os condomínios estão lá e sabe o número de pessoas que lá existem. Lembrando que o transporte público é uma concessão, ou seja, existe um contrato entre prefeitura e a empresa, como concessão que é. Então ela não consegue uma resposta e também não toma uma medida mais enérgica em relação a essa empresa, no sentido de dizer assim, olha, a coisa está ficando difícil, nós temos... Você tinha a desculpa da pandemia, a pandemia já se normalizou, as pessoas já retornaram aí para o trabalho da mesma forma que iam antes, né? Mas as pessoas estão penando por isso. Um horário que inclusive não é sequer cumprido, o horário que existe lá como uma tabela também não está sendo cumprido, porque era para ter passado ali, mas ainda estava indo para voltar, ou seja, pelo menos 30 minutos. Lembrar que quem pega ônibus, raramente pega ônibus para passear, ainda mais dia de semana. Pega um ônibus sim, porque tem compromissos, porque tem que trabalhar, porque tem que ir a uma escola, tem coisas a fazer. Então é importante que esse serviço seja muito bem prestado pela prefeitura, mesmo que sendo por uma concessionária.